do Senhor, passando aqui muito rapidamente para ministrar 2 capítulos do livro, né, da Bíblia Sagrada do Senhor. Eu queria ministrar teve um evangelho ontem na rua, e aí eu tive a oportunidade, eu falei sobre mista que a gente, né, se depare com pedras de tropeços, né? E eu falei que que não sejamos um tropeço na vida das pessoas. Mas enfim, eu queria trazer essa passagem hoje, só que Deus, ele é tão terrível que ele não permitiu. Nem achei, nem lembro nem o capítulo, nem o versículo, mas tudo bem. Ele queria que eu ministrasse esses 2 capítulos hoje, né? Que se encontra o primeiro lá em Gálatas 3, no seu versículo 15, que diz: a lei não pode invalidar a promessa. Já quero profetizar em nome do Senhor Jesus que a promessa, ela está de pé. Nada pode invalidar a promessa, somente eu e você podem invalidar a promessa. Se você desistir, não confiar tão somente no Senhor. Então vamos lá, diz assim: irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, né? Aqui fala no singular, não fala no plural. Como falando de muitos, porém como falando de um só, como eu disse, no singular. Não fala aos descendentes no plural. No plural, fala no singular, né? Um descendente. Muito bem. E ao seu descendente, que é Cristo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Muito glorioso, né? Essa passagem que fala da promessa, né, que Deus, ele fez a Abraão. E a própria promessa que foi o Cristo, né? O nosso Senhor, o nosso Salvador. Né? Não é diferente hoje nas nossas vidas, né? Quando fala de promessa, eu lembro, muitas coisas têm acontecido que as pessoas, elas querem comprar promessa. As pessoas, elas querem comprar milagre. Milagre só quem faz é Deus, né? Quem espera a promessa não vive de suborno, né? Não vive confiando no homem, confia somente em Deus, porque sabe que ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu na minha vida e na tua vida. É tão somente esperar e confiar e não retroceder. Ainda que o homem ele tente anular a promessa, ainda que o homem tente atrapalhar a promessa, ela não é anulada. Porque a promessa quem foi Deus e não foi os homens. Aqui mesmo está falando, né? A lei não pode invalidar a promessa. Vamos esperar tão somente no Senhor, confiar nele e saber que ele vai fazer, né? Na verdade já está pronta, a promessa já está pronta. É o horário e a hora e o dia de Deus. Já está pertinho, já está batendo na porta. Ainda que tentem atrapalhar, ainda que tentem invalidar a promessa de Deus na minha vida e na tua vida, vai se cumprir. Deus vai cumprir tintim por tintim, porque uma promessa saiu do coração dele. Não saiu do meu coração, saiu do coração dele. Então ela vai se cumprir. Muitas das vezes o homem ele quer dar uma ajudinha a Deus e acaba atrapalhando. Eu, você, remanescente do Senhor, não aceitamos suborno. O homem, ele não pode mudar o outro homem. Tem pessoas querendo formar caráter do ser humano, se até mesmo ele nem tem caráter. Como missionária, suborno. Querendo que aconteça, comprar milagre. Milagre não se compra. Promessa só vive quem acredita e confia no Senhor. Entendeu? Então tem pessoas querendo fazer o barrinho, ó. A pessoa, como um vaso, um barro, não, o oleiro é Deus. Ninguém pode fazer a criatura conforme o Senhor quer. Só Ele pode fazer. Só Ele muda caráter, só Ele muda personalidade, só Ele transforma. Então pare de tentar, tá tentando ajudar a Deus. Pare de ficar tentando dar ajudinha. Deus não precisa da sua ajuda. Quando Ele quiser fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele é fiel para cumprir a promessa na minha vida e na tua vida. Basta você tão somente crer. Tem pessoas atrapalhando, né?
mas vai se cumprir. A promessa está de pé, porque quem fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Creia tão somente, em nome de Jesus. A outra passagem que eu quero deixar está lá em Timóteo 2, no seu versículo 3, que fala o bom soldado de Cristo. E diz assim, ó: participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Louvado seja o nome do Senhor. E é verdade, né? Aquele que segue Jesus, como eu venho dizendo, não se preocupa com as coisas terrenas. Claro que temos que viver, temos que correr atrás, temos que, né, lutar pelos nossos sonhos também. Mas o primeiro é o sonho do Senhor. Confiar tão somente nele. Não se apegue a subornos, como eu venho dizendo. Ah, missionária, por que a senhora está falando tanto de suborno? Porque é o que tem acontecido, né? As pessoas, elas têm subordinadas umas às outras, comprando pessoas para prejudicar as outras. Eu sou prova viva, eu sou um milagre vivo de Deus. Eu sou prova viva de que isso está acontecendo muito. Então, vamos imitar o Senhor Jesus. Tá difícil? Tá, mas vamos continuar caminhando e confiando que Deus ele vai fazer. Essas pessoas que estão atrapalhando, né, que estão tentando, né, destruir, acabar, né, invalidar a promessa como foi dito lá em Gálatas, elas não vão conseguir. Elas só vão passar vergonha, porque ninguém pode impedir a vontade do Senhor. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então vamos ser um bom soldado de Cristo, como fala aqui em Timóteo, né? Não se envolvendo tanto com as coisas desse mundo, para que não venha esquecer de fazer a vontade do Senhor, que o primeiro chamado na nossa vida é a nossa salvação, salvar nossa alma e ganhar almas para o reino de Deus, almas para o Senhor Jesus, né? Vamos agradar a Deus a cada dia, e eu sei que está muito breve, muito perto da promessa do Senhor se cumprir. Tem muita gente atrapalhando, tem muita gente, né, querendo anular, mas ninguém anula a promessa de Deus. O que Deus decretou está decretado, já está batido o martelo, já. Então fique na promessa, fique debaixo da bênção, esperando tão somente no Senhor, que é no estalar de dedo, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você verdadeiramente, se você serve esse Deus, Deus é o Deus do já, Deus é o Deus do de repente. No estalar de olho, de dedo, no piscar de olho, Ele pode fazer da noite para o dia. Basta Ele querer, de uma hora para outra. No deitar e acordar, basta Ele querer e Ele faz e ninguém pode impedir. Deixe essa mensagem no dia de hoje em nome do Senhor Jesus. Vamos ser imitadores de Cristo e vamos esperar, porque a promessa está de pé e ninguém pode invalidar. Boa tarde. Deus abençoe.